Fala pessoal, estou aqui para dizer que eu estou muito feliz pela participação e pelos diversos comentários no vídeo 1 do nosso workshop. Foram muita gente participando, muita gente comentando. Eu estou realmente muito feliz e além disso eu estou muito feliz também porque o NTS ele vem ajudando diversas pessoas nos 4 cantos do Brasil. O NTS na verdade ele vem mudando vidas, como é o caso dessa minha aluna Gabriela. Gostaria de agradecer em especial ao João Paim, que é o nosso professor do NTS. João, muito obrigada. Você está causando maior transformação na minha vida como profissional. E assim, você merece tudo de bom por ser tão generoso assim com a gente. Muitas vezes saímos da faculdade ou até mesmo de um curso de especialização sem segurança profissional. Eu já ajudei diversos alunos a obter mais segurança, mesmo ainda na situação de estudante, como é o caso também do meu aluno Júlio. Oi, eu sou o Júlio, eu sou personal trainer e estudante de nutrição. Eu fiz o curso do João porque eu já acompanhava ele há bom tempo aí no Instagram e acho o conteúdo dele muito claro, objetivo e muito coerente. O João conseguiu aí condensar de forma clara e objetiva conteúdo aí que talvez a gente não aprende nem na faculdade, no curso. Então, ele vai muito direto e reto ao que a gente realmente precisa, sem enrolação. Então, eu como estudante, eu já me sinto muito mais seguro para prescrever e tudo. A questão do atendimento também, que ele ensina de forma clara e objetiva como a gente atender o paciente, como fazer anamnese, como prescrever, assim, a utilização de programas. É muito bom, vale muito a pena. Bem, o Nutrição da Teoria ao Sucesso é fundamentado naqueles 3 pilares que você viu no vídeo 1, que fazem você ter mais segurança profissional e mais resultados com os seus clientes. Em poucas palavras, o NTS ele é um trampolim para que você se torne um profissional com mais posicionamento e com mais visibilidade. No vídeo 1, eu explanei sobre esses 3 pilares e você aprendeu os pontos mais importantes que você vai precisar implementar para que o seu consultório obtenha mais sucesso. Esses itens são cruciais no NTS, então se você não viu o primeiro vídeo, sério, dá uma pausa aí, eu te espero, tá? Dá um tempinho, enfim, pausa esse vídeo, vai lá para o vídeo de número 1, assiste e aí depois você vem aqui e continua nesse workshop. É muito importante para que você pegue a ideia geral desses 3 pilares e só assim você vem para a aula de número 2 para dar continuidade nessa jornada desse grande evento. Bom, hoje é um dia muito especial, onde você vai poder ver o passo a passo, de uma maneira dinâmica, de um conteúdo que eu acho fundamental para qualquer nutricionista obter mais clientes, né? Para o vídeo de hoje eu tenho muitas dicas legais, você vai ver de perto algumas estratégias que eu abordo no curso NTS para que você possa aumentar o seu faturamento através de uma captação de pacientes, tá? Então prepara aí a caneta, prepara qualquer coisa para anotar, porque essa aula vai ser muito legal, beleza? Bem, um dos maiores empecilhos que os profissionais de nutrição, as pessoas que estão começando talvez a carreira, ou até o profissional de nutrição que já é formado há muito tempo, tem, e às vezes é difícil um pouco de entender isso, é que não basta apenas ter conhecimento científico, ter conhecimento técnico, se você não saca, se você não tem gestão de carreira, se você não tem marketing, se você não tem estratégias para captar novos pacientes, para fidelizar os antigos. Então, nessa aula eu vou compartilhar com vocês algumas sacadas, algumas dicas e eu vou dar informações preciosas de como você pode faturar mais, atrair mais pacientes e ser mais produtivo. Resumindo, ganhar mais dinheiro com a nutrição, tá? Existem 3 pilares que o profissional de sucesso em nutrição ele precisa internalizar. O primeiro se chama alta performance. Então o nutricionista ele precisa trabalhar sempre, todos os dias. Eu costumo dizer que o nutricionista ele trabalha de dia e de noite, porque a partir do momento que você faz uma refeição própria sua, você está trabalhando também. E quando você começa a associar algumas estratégias de marketing, que a gente vai citar um pouco nesse workshop, você passa
a fazer um pouco todos os dias. Então você precisa ser tarado por resultados, você precisa querer crescer, você precisa de fato, a gente usa uma expressão muito comum aqui, que é ter sangue no olho. Então quando você tem sangue no olho, né, e você começa a trabalhar, começa a fazer, você tem resultados. E esse é um dos principais pilares, não procrastinar, não deixar para depois. O segundo pilar é a gestão. Então, o nutricionista ele precisa ter entendimento sobre gestão de carreira. Nada vai adiantar, nada vai funcionar se você não tiver um planejamento estratégico, certo? E juntamente com essa gestão, você tem um terceiro pilar, que é o marketing. Hoje os profissionais, hoje as empresas, uma das formas de você criar audiência com o público que você quer atrair. De repente, se você quer ter mais pacientes, você precisa ter um marketing em cima disso. E existe um conceito que ao qual, quando você começa a publicar, quando você começa a usar o marketing ao seu favor, naturalmente a sua audiência ela cresce. E para você ter essa audiência, você precisa postar. E para você postar, para você publicar, para você trabalhar com o seu marketing, você precisa ter alta performance. E para você ter um planejamento, você precisa ter gestão. Então esses três pilares são os pilares fundamentais para um nutricionista de sucesso conseguir alcançar os resultados e conseguir realizar os sonhos, beleza? Quanto ao aumento de faturamento, existe um conceito ao qual os grandes profissionais falam, os grandes empreendedores falam sobre faturamento e é perfeitamente aplicável para a nutrição, que é o conceito NFP, tá? João, o que é basicamente o NFP? O NFP são três formas de você aumentar o seu faturamento dentro da nutrição, você sendo nutricionista. E isso a gente precisa entender. Tendo essa sacada, tendo esse entendimento, fica muito mais fácil de você visualizar o caminho ao qual você pode fazer a nutrição algo extraordinário, tá? Então, o primeiro é o seguinte. A primeira forma de você faturar mais é você aumentando o número de clientes. Então, essa é bem simples, né? Você precisa, de repente, se você trabalha em um consultório, essa primeira forma consiste em você atrair mais pacientes, tá? E aí existem diversas estratégias a qual você pode fazer isso. A segunda forma é o F de frequência. Então é você fazer com que esse seu cliente, com que esse seu paciente compre o seu produto. Quando eu digo compre o seu produto, eu posso me referir também ao seu serviço. Então, muitos nutricionistas acham que ele não trabalha com venda. Na verdade, você trabalha com venda, eu trabalho com venda. A partir do momento que você presta uma consultoria, que você tem uma loja de produtos naturais, e você presta um atendimento clínico, é um serviço que você está ofertando. Então, a segunda forma é você fazer com que esse cliente compre várias vezes. Agora, é óbvio, ele pode comprar de forma direta ou pode comprar de forma indireta. João, como assim de forma direta? De forma direta é ele indo frequentemente se tornando um paciente fiel, tá? Óbvio que quando se fala de atendimento nutricional, o paciente ele não tem que pagar mensalidade para o nutricionista, não é isso que eu quero dizer. Mas se esse paciente ele fica fiel e ele frequentemente escolhe por você ser o nutricionista da vida dele, você já vai ganhar bastante. E a forma indireta, que na minha opinião é muito mais eficaz do que a própria forma direta, é esse paciente comprando de você várias vezes através de indicações. Então, se o paciente ele gostou do seu serviço, ele gostou do seu atendimento clínico, ele vai indicar para outras pessoas, para o amigo, para o filho, para o marido, para a esposa, e isso vai aumentando a sua rotatividade por causa de uma base que foi esse paciente, tá? Então o conceito de frequência, ele é justamente isso. E o terceiro e último conceito, a forma para que você pode aumentar o faturamento dentro da nutrição, é o P de preço, tá? Existe uma diferença entre preço e valor no que diz respeito à consulta nutricional. Óbvio, né? O valor é aquilo que o paciente consegue enxergar além do preço na consulta, mas você aumentar o ticket médio é muito mais eficaz também. Agora, para você aumentar o seu ticket médio numa consulta nutricional, você precisa ter
substratos, você precisa ter justificativas para o mesmo. Então, deixa eu dar um exemplo até que um empreendedor que eu gosto muito, que é o Érico, ele fala, né? E vamos supor que você tem uma loja de café, tá? Então, você vai atrair mais pacientes, né, através de publicidade, através de marketing. Então, o ideal é que o atendimento seja muito bom para você trabalhar a segunda forma de faturamento, que é o F. Então, esse paciente que comprou o seu café, ele sempre irá voltar para tomar o café na sua loja. E a terceira forma é você aumentar o ticket médio do seu produto. Então, de repente, se você tem um café de R$1 e você aumenta para R$2 o café, estou dando um exemplo, você basicamente dobra o seu faturamento. Então, essas são as 3 formas ao qual você pode ganhar mais e aumentar o faturamento dentro da nutrição, independente do ramo que você vai escolher, seja ele consultório, seja ele consultoria prestativa para algum tipo de serviço, enfim. Então, esses 2 conceitos, né, já foi bem estabelecido, já foi bem explanado. Vamos para o primeiro ponto, no que diz respeito à análise geral de faturamento e de captação de pacientes, que é planejamento. Pessoal, se vocês não fizerem um planejamento específico do que vocês estão buscando para nutrição, vocês não vão conseguir alcançar. Então, metas e planejamentos, eles precisam existir e precisam estar muito bem detalhado dentro da vida do nutricionista. Então, a primeira pergunta que eu faço é: quantos pacientes vocês atendem por mês? Tá? Quantos pacientes você atende por mês? Essa informação é uma informação que você precisa saber, que precisa estar na ponta da língua, e você precisa anotar, você precisa computar quantos pacientes você atende por mês. Segundo ponto é quantos pacientes você precisa atender por mês. Tá, eu atendo 2 pacientes por mês, vamos pegar um exemplo, eu atendo 2 pacientes por mês. Quantos pacientes eu precisaria atender para manter os meus custos fixos? Exemplo, eu tenho um custo com a sala, com o consultório ou com alguma coisa. Quanto disso, né? Eu tenho um custo com gasolina, com tal, você precisa computar esses seus custos e fazer um planejamento em cima dos pacientes que você atende, se essa é a sua fonte de renda principal ou até mesmo se essa é a sua fonte única de renda, tá? E o terceiro ponto, terceira pergunta-chave: quantos pacientes você quer atender por mês? Então, vamos supor, você tem uma meta, você atende 2 pacientes por mês, um exemplo, tá? Mas você precisa atender 4 pacientes por mês para poder fechar os seus custos e você não ter lucro, basicamente. Agora, se você pensa em fazer uma viagem, se você pensa em fazer um investimento dentro do seu consultório, dentro da sua visibilidade, dentro do seu marketing pessoal, e você viu que 8 pacientes é o que você quer atender, então trabalhe para você atender 8 pacientes. Então, planejamento, metas é fundamental e, por favor, anotem, tá? Anotem, sei lá, usa um Excel, usa um Word, usa um papel. Hoje não tem justificativa nenhuma para você não organizar as suas metas e o seu planejamento, tá? Bom, uma outra coisa importante que as pessoas às vezes pensam, e é algo que nós precisamos entender, eu converso isso direto com nutricionistas, com estudantes, enfim. O sucesso profissional dentro da nutrição, ele é muito mais dependente de habilidades e atitude do que de conhecimento. Essa é a grande verdade. Então não adianta você ser um super cientista, conhecer muito sobre nutrição, você precisa conhecer muito, mas isso não necessariamente irá refletir em mais sucesso profissional ou talvez em maior faturamento, né? Eu tô aqui para jogar a verdade, a verdade é essa. Então, conhecimento é fundamental, porque também não basta apenas você ter habilidade e atitude, isso é uma embalagem falsa, tá? As pessoas irão perceber isso, mas também não basta você só ter conhecimento e não entender nada, absolutamente nada de gestão e de marketing, certo? E esse é um dos grandes erros que eu percebo e que o nutricionista ele
tem uma tendência a cometer, porque ele se preocupa demais com o conhecimento, mas em relação à gestão e à carreira, ao marketing, isso fica para trás. E aí as pessoas tendem a julgar o próximo. Ele faz isso porque ele tem marketing. Sim, ele faz isso porque ele tem marketing, mas simplesmente porque ele também tem conhecimento de gestão de carreira. Então, o conhecimento técnico-científico ele é fundamental, mas o de marketing ele é mais importante também, e não só, na verdade o conceito de marketing é importante, mas mais importante do que o conceito de marketing é você usar as habilidades e você ter atitude. Então, de fato, esse entendimento é importante para a pessoa crescer dentro da carreira, dentro da área, dentro da nutrição. Bom, se você está com a atenção dobrada, eu peço que você redobre a sua atenção para o que eu vou falar, que é algumas sacadas e algumas informações essenciais para você aumentar o seu faturamento e atrair mais pacientes, tá? Primeiro ponto é o seguinte: busca por contatos. Quando eu falo busca por contatos, eu digo que você precisa se autopromover. João, como assim se autopromover? Você precisa valorizar aquilo que você tem. Você passou 4, 5 anos dentro de uma faculdade, né? Você que está saindo agora, ou até você que já está um certo tempo. Você passou, de repente, 4, 5 anos de uma faculdade, mais 2 de uma especialização, mais não sei quanto fazendo cursos. Você precisa valorizar isso. Você precisa passar, e mais importante tentar fazer com que as outras pessoas enxerguem isso também, tá? Então, essa busca de contatos, ela começa do princípio de autovalorização, tá? Se você é nutricionista, se você é estudante, você precisa se orgulhar disso. E aí está relacionado também ao aspecto de amor e paixão pelo que você faz, tá? Quando você tem esse conceito interno de que você se autovalorizou e que as outras pessoas conseguem perceber o brilho nos seus olhos, aposte, isso começa a ficar mais fácil. Então, não tenha vergonha, tá? Um aspecto que prejudica muito o nutricionista é a vergonha. Pessoal, se você tem vergonha, se você tem timidez, se você é um pouco mais travado, se você é um pouco mais travada, comece a trabalhar isso de uma maneira intensa, porque vergonha, timidez atrapalha o nutricionista, porque você vai precisar se autopromover, de repente você vai precisar falar em público, de repente você vai se comunicar com pessoas, né, com o paciente. Então, o marketing do nutricionista não é só ali diretamente com o paciente, o famoso boca a boca e o trabalho bem feito. Esse é um marketing muito eficaz, mas além disso, é importante que você não tenha medo de se expor, tá? A exposição, ela tem um lado negativo, óbvio, mas tem muito mais lados positivos do que lados negativos. Então, isso está incluído de uma forma geral, desde você ter conta profissional em rede social, até você não ter medo de fazer palestras, e enfim, existe algo que eu sempre gosto de falar, né? Muitas pessoas questionam para mim: João, eu não gosto de me expor, eu sou mais tímido e travado. E aí eu geralmente faço uma pergunta de volta: quantas coisas na vida você faz e você não gosta, mas faz porque tem que fazer? Então, o fato de você se expor, o fato de você botar a cara, ter posicionamento, tá? Lembra que a gente falou sobre posicionamento? Talvez pode ser algo que você, talvez possa ser algo que você não goste no primeiro momento, mas eu tenho certeza que isso te trará resultados positivos e resultados mensuráveis, sensacionais. Então faz mais uma coisa que agora você não gosta, mas que lá na frente você vai colher os frutos disso, tá? Então, o primeiro passo não tenha vergonha. Comece a trabalhar essa questão da timidez em você, para você atrair mais pacientes, tá? Bom, vamos lá. Algumas questões de marketing que você pode fazer, ferramentas essenciais para divulgação do seu trabalho e captação de pacientes primeiro ponto, cartão de visita, certo? Então, um cartão de visita hoje ele é essencial. Dentro do teu consultório, você precisa mensurar se é algo palpável e se é algo possível. Mas tem uma coisa, tudo que você faz leve como um investimento, não como um custo ou como um gasto. Eu vou gastar tendo um cartão de visita. Não é assim que a gente deve pensar. Principalmente porque você só vai ganhar dinheiro
se você investir. Só ganha dinheiro quem investe. Então é necessário investir para você ganhar mais dinheiro. Então um cartão de visita, principalmente para quem está começando, né? Eu lembro que quando eu estava começando a minha carreira, começando a trabalhar o marketing pessoal e a captação de pacientes, eu utilizava muito cartão de visita, tá? Então o cartão de visita, digamos que é o primeiro passo. Um cartão bonitinho, certo? Com frente e verso. É algo fundamental para o nutricionista para você divulgar ele em diversos pontos e fazer diversas parcerias. Então entre em contato com o máximo de pessoas que são estrategicamente interessantes para você conseguir mais pacientes. Então é claro que não é algo forçado, não é algo que você precisa ser falso para fazer, mas é algo que você precisa correr atrás. Então procura de repente algumas pessoas ou alguns pontos, alguns centros, alguns lugares estrategicamente interessantes para você aumentar a captação de pacientes. Clínica de estética, profissionais de medicina, médicos, profissionais de educação física, grupos de corrida ou esporte coletivo, loja de suplementos e produtos naturais, amigos nutri de outras especialidades. Quantas pessoas se formaram com você na sua turma e que não seguiram a área que você de repente seguiu? Talvez você esteja aí procurando atendimento clínico esportivo e você tem amigos da sua turma que estão na área de UAN, que estão na área hospitalar e tenta se aproximar, né? Começa a trabalhar essa questão da sua audiência e do seu posicionamento, que essas pessoas são potenciais de indicar pacientes para você. Então, os seus colegas que se formaram são potenciais de indicação, tá? Além disso, se você manteve uma boa relação com os seus professores, eles também são potenciais, são pessoas potenciais para te indicar também. Então perceba quantas oportunidades, quantas ferramentas você pode utilizar para aumentar o seu fluxo, isso sem falar ainda de marketing, certo? Bem, voltando para aquele ponto, né, das 3 formas de você aumentar o seu faturamento e indo para o ponto F de frequência, né, de fidelização, vamos citar um pouquinho agora. Se você perde clientes, é muito mais difícil, porque você vai necessitar de demanda, de energia e de mais estratégias para captar novos. Então, perder paciente, perder cliente, claro, é algo que pode acontecer, é algo que acontece, mas trabalhe ao máximo para que isso seja, que a conversão disso seja mínima, certo? Digamos assim. Então, uma dica de ouro, né, uma estratégia que eu venho adotando, né, que dá muito certo, é você fomentar, é você trabalhar para dar alta ao paciente. Como assim dar alta ao paciente, João? Já que você está falando que é fidelização, preciso fidelizar, mas você quer que eu dispense o paciente, que eu dê alta para ele. Vamos lá. A alta ao paciente, ele se dá de uma forma verdadeira quando você consegue identificar pontos no atendimento nutricional ao qual você pensa e decide. Ele pode se virar, ele pode viver sem a minha presença. Então, quando você começa a perceber que o paciente tem noção, tem conhecimento e principalmente quando você percebe que o paciente, ele talvez os objetivos dele já foram alcançados, né? Ele quer de repente ficar livre, não depender talvez de um planejamento nutricional para viver. Quando você dá alta para o paciente, quando você libera ele de uma forma verdadeira, você precisa ser íntegro, tá? Íntegro é algo que, se o nutricionista não ele tende a fracassar, certo? Então, quando você é íntegro com o teu paciente, quando você de fato percebeu aquilo, mesmo que talvez aquilo não represente, sei lá, uma consulta futura, de forma indireta pode representar muitas outras, porque quando um paciente ele recebe alta, ele vai ser um eterno propagador do seu trabalho, ele vai te indicar para outras pessoas, certo? Então eu venho adotando isso muito no consultório e vem dando muito certo. Pode parecer um risco, né, uma loucura, caramba, eu vou dispensar aquele meu paciente que vem aqui a cada 2, 3 meses, mas pense que ele vai ser um eterno propagador. Então quando as pessoas perguntarem, o meu nutricionista me deu alta, e eu estou seguindo isso, as pessoas vão olhar, poxa, quem é o teu nutricionista? Eu preciso ir nele também, porque eu preciso aprender a me alimentar, eu preciso viver, tá? Então essa é uma estratégia de ouro, uma dica, uma sacada sensacional.
Bom, então algumas coisas você pode fazer para não perder pacientes, tá? A primeira coisa que você deve se atentar é em relação ao mau atendimento. Cerca de 70% dos casos de pacientes que são perdidos acontece por um mau atendimento. E isso não está relacionado só a você necessariamente. Talvez a sua recepção, a sua secretária, talvez o manobrista da sua clínica, enfim. Começa a avaliar essas questões, tá? Outra coisa importante também que pode fazer com que o paciente desista é uma espera demasiada. Então, estabeleça horários, se você trabalha com horário marcado, deixa isso claro para o paciente. De hipótese nenhuma atrasa o horário marcado do teu paciente, certo? Então, jamais, eu sempre dou essa dica, né, para os meus alunos, sempre falo de forma constante que é o seguinte: se o paciente atrasou e você tem logo outro em seguida e você percebeu que vai comprometer o horário daquele que vai chegar, exemplo, você tem um paciente que está marcado 8 horas da manhã e você tem outro paciente 9. O de 8 chegou 8h30, tá? 8h40, faltando 20 minutos para terminar a consulta e o próximo vir. Sendo bem honesto, o que vocês devem falar para ele? Olha, eu tenho um paciente marcado às 9, tá? Em 30 minutos eu não tenho condição de atender, eu, João Paim. Mas se você acha que tem capacidade, beleza. Então eu falaria, olha, em 30 minutos não tenho capacidade de te atender, posso ver contigo talvez um outro horário, se eu tiver um horário livre depois desse paciente ou depois no final do dia, para poder encaixar, mas jamais comprometa o horário de um paciente que está chegando, porque você pode pensar, são 2 pacientes, então vou ganhar 2 vezes mais do que atender só um e de repente outro paciente não vir depois. Mas você vai estar sendo ético. E é essa questão de integridade que vai valer a pena. Então, espera demasiada de um paciente, de repente você pode atender aquele que chegou atrasado, você já acostumou ele mal, e o outro que chegou no horário passar meia hora, passar 1 hora esperando a consulta. Já soube de diversos casos que aconteceu com colegas meus, nutricionistas, e o paciente nunca mais volta porque esperou demais, tá? Além disso, né, além dessa espera, o terceiro fator, o terceiro item que vocês devem tomar cuidado é com o atraso de dietas. Então, se você, por exemplo, fala que vai entregar a dieta para o paciente com 3 dias, aumente o prazo, fala que você vai entregar com 6, tá? Porque aí você entrega com 3 e ele vai pensar, poxa, ele disse que ia me entregar com 6, mas me entregou com 3, foi mais rápido. Nossa, que legal, o nutricionista ele é ágil. Então essa é uma dica também muito importante para que você aumente a fidelização dos seus clientes e que você evite perda de pacientes. Outra questão também é de difícil acessibilidade. Então às vezes a gente não tem, para a pessoa que está começando, pega um consultório, pega o que dá, às vezes a localização não é tão boa, mas assim, a partir do momento que você vai crescendo, que seu número de pacientes vai aumentando, procura sempre trabalhar em locais que são de fácil acesso. Quando você viaja, por exemplo, que você vai procurar um hotel, que você vai procurar um lugar para se hospedar, um apartamento, você vai procurar sempre pela localização, que é mais fácil, localização que é melhor, né, do centro. Geralmente as pessoas têm a característica de se pegarem ao centro, mas isso é só um exemplo e é fundamental também, tá? Então, claro, não faça loucura, não pega um mega consultório no centro, sendo que você não está com a demanda para isso ainda. Mas a partir do momento que você vai crescendo, investe, tá? Investir é necessário. Bom, um dos pontos que a gente está sempre falando aqui e que é fundamental, né, que eu acho importantíssimo, é a questão do posicionamento. Para você aumentar o seu faturamento, você vai precisar ter posicionamento, tá? Né? Então, as pessoas querem ir naquelas pessoas que representam confiança. E a autoconfiança, você lutar pelo que você acredita, vai te gerar posicionamento. Então as pessoas percebem que você tem postura, que você tem personalidade. Então, posicionamento ele é fundamental. E além de você ter posicionamento, além de você ter personalidade, você precisa ter bom senso também. Então, uma das grandes sacadas, uma das grandes estratégias, e que eu sempre falo nos cursos e principalmente nesse workshop de nutrição, né, o NTS, Nutrição da Teoria ao Sucesso, é lutar por uma alimentação
alimentação mais simples e que funciona, nada de terrorismo nutricional, nada de exageros, nada de fazer tempestade em um copo de água. Então as pessoas elas querem se alimentar de forma simples, querem uma nutrição real, e isso vai atrair também possivelmente mais pacientes. O que eu recebo de pacientes no meu consultório que estão cansados de dietas restritivas, que estão cansados de terem que cortar glúten sem motivo, lactose, carboidrato à noite, fruta, enfim, se entupindo de suplemento, é demais. Então as pessoas estão procurando algo que seja mais sustentável. E quando você tem posicionamento, você naturalmente aumenta o fluxo de pacientes, porque muitas pessoas que estão buscando uma coisa mais simples começam a te procurar. Então, saia da plateia e seja protagonista, né? Comece a se posicionar, comece a se valorizar. E quando a gente fala de valorização, já podemos puxar para um outro gancho, que é você valorizar o produto ou serviço que você tem. Lembra que preço é diferente de valor, tá? Então, preço baixo não necessariamente vai atrair mais pacientes. As pessoas acham que você baixar o preço da consulta, isso vai atrair mais pacientes. Aí você vai estar deixando dinheiro na mesa, porque você não vai estar usando a forma P de aumentar o faturamento, que é o ticket médio. Então, se você não aumentar o seu ticket médio, você vai deixar de ganhar. Então, preço baixo, de hipótese nenhuma. Cobre, ou seja, estipule um preço que você acha justo pelo seu atendimento, baseado no que você sabe, baseado no seu marketing, baseado no que você estudou, baseado no que você tem a oferecer para o teu paciente. Cuidado com a sua própria propaganda. Então, apesar de você se valorizar, de você se expor, de você mostrar que você é nutricionista, é importante você ter conhecimento, é importante você ter noção de que se expor ao excesso de uma maneira que pode soar desespero no que diz respeito a consultas, pode parecer aquilo ali, não pode ser uma estratégia não muito boa. O paciente pode pensar, poxa, ele está desesperado por atendimento. Então, cuidado com a sua disponibilidade, né? Estipule horários. Você, por exemplo, que está atendendo poucos pacientes ainda, né, que está atendendo 1, 2 pacientes por semana, não fica disponível, estou disponível segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, de tarde e de noite. Sábado, se você precisar, eu posso te atender. Domingo de noite, se você precisar, posso te atender também. Cuidado, tá? Cuidado. Então, estipula horários, né? Até mesmo para você se organizar e fazer outras coisas também, responder e-mail, estudar, trabalhar a questão do marketing. Então você estabelece, vou trabalhar segunda, quarta e sexta. Tem um horário disponível às 9 horas e na quarta tem um horário disponível às 14 horas. Então estipula horários, fica com a sua agenda ali na mão, né, disponível, ou pede para a sua secretária ter esse tipo de orientação e passa para o paciente, certo? Não fique muito disponível, porque as pessoas gostam, querendo ou não, do que é escasso, do que está acabando. Então, olha que diferença. E isso representa muito na prática, quando a pessoa fala assim, como é que é? Quais são os horários? Aí você fala, eu tenho disponibilidade total, quando é que você pode? É muito diferente do que você já estipular horários pré-definidos, tipo, eu tenho disponibilidade segunda, terça e quarta, horário tal, horário X, horário Y. Olha que diferença do que você falar, segunda eu posso, não tenho nada não, posso te atender. Não é assim. Tá? Então isso também faz diferença. Essas pequenas estratégias, as pequenas sacadas representam muito na vida profissional do nutricionista que quer ter sucesso. Então, esse tipo de sacada, né, ela é importante para você aumentar, porém, existem 2 outros conceitos que são fundamentais e que o nutricionista ele deve trabalhar muito, tá? O primeiro é a indicação boca a boca. Então, isso não é muito difícil de você trabalhar, basta estar bem claro na tua mente em relação ao conceito F de fidelização dos clientes, porque eles vão indicar para novos, tá? E você tem a construção de nome forte. Indicação sempre é algo que é muito poderoso, sempre é algo que atrai bastante, agrega bastante valor à consulta do profissional de nutrição. Porém, essa daqui é fundamental e se as pessoas não utilizam hoje, elas estão deixando de ganhar dinheiro, porque a internet hoje
todo mundo tem acesso. Então, quando as pessoas vão no banheiro, elas estão com o celular, elas estão na internet. Hoje existem planos diversos de 3G, Wi-Fi em qualquer lugar. Então, hoje, as pessoas quando chegam num restaurante, elas não querem saber primeiro o que tem no cardápio, as primeiras coisas que elas pedem é Wi-Fi. Então, se você que é nutri, se você que é estudante, não usa a internet, não usa as redes sociais ao seu favor, você está deixando dinheiro na mesa. Então, usar as redes sociais hoje é algo que é muito bacana, que é muito agrega muito conteúdo. Você gera conteúdo ali para as pessoas que estão te seguindo e esse conteúdo automaticamente pode se converter em mais consultas, né? Vocês me conhecem, a boa parte da minha história, eu uso bastante as minhas redes sociais, o Facebook, o Insta, o YouTube. Então, usar essas ferramentas hoje é fundamental, tá? E quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de marketing na internet, é preciso ter uma constante, tá? Não adianta você fazer uma publicação uma vez na vida e outra na morte. Você precisa fazer aquilo ali todos os dias, todo santo dia, postar todos os santos dias, gerar conteúdo. Claro, dá trabalho, as pessoas reclamam de tempo, mas é justamente isso que você precisa fazer para você ter mais tempo no futuro, tá? Então, a frequência ela é fundamental para tudo na vida, né? Fazer sempre é fundamental. Então, faz uma organização de postagens para o Instagram, para o YouTube. Hoje existem formas, né? Existem segredos que você pode utilizar para compartilhar o seu Facebook com o seu Instagram. Você pode utilizar o seu Instagram, os insights para poder verificar qual é o seu maior público. É possível, usando ferramentas do Instagram, você saber de onde que são os seus seguidores, dos países, dos estados, se é do sexo feminino, se é do sexo masculino. O Instagram hoje ele dá ferramentas para você saber qual é o melhor horário para postar, qual é o horário que você tem mais audiência, quais são os dias da semana que você tem mais audiência. Então usa as ferramentas, usa a internet, que vai ser muito proveitoso e que você vai alavancar muito. Hoje as pessoas que não usam a internet, elas estão para trás, né? Então espero que vocês tenham aproveitado aí essa primeira aula em relação ao faturamento, em relação a dicas que você pode utilizar para melhorar a sua carreira profissional. E fiquem ligados que na próxima aula terá aí conteúdos sensacionais para você. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Grande sucesso a todos e nos vemos na próxima aula. E aí, gostaram? Bem, isso é só a ponta de um iceberg no que diz respeito à estratégia de captação de pacientes, tá? Porém, espero que vocês peguem essas dicas e já comecem a aplicar na prática, e com certeza vocês terão resultados, beleza? Então, no dia 17, teremos uma aula ao vivo, onde eu irei responder dúvidas, tá? E também eu preparei nessa aula ao vivo uma surpresa mais do que especial para vocês que estão aí nos acompanhando no workshop NTS. No dia 18, na segunda-feira, eu irei abrir as inscrições para a terceira turma do curso NTS, após 4 meses de lista de espera. Então, na segunda-feira você vai poder fazer parte desse grupo seleto de profissionais que buscam objetivos de crescimento profissional, tá? Essas vagas são super concorridas, tá? Então, as inscrições podem acabar a qualquer momento. Então, fica ligado nas notificações para você não perder absolutamente nada e ficar por dentro desse grande evento. Então, um abraço e nos vemos na próxima aula.